nosso grande protagonista, ele chegou de uma maneira muito especial no Vasco, tem muita intimidade com o torcedor, com a instituição e tem produzindo muito todos os jogos. Tanto no aspecto de decidir o jogo, com a sua qualidade técnica, quanto no aspecto de liderança e também na contribuição no sistema defensivo. Eu já estou pensando, obviamente que ainda é muito precoce, acabou o jogo, terminou agora, mas a gente tem algumas possibilidades. Durante a semana eu vou procurar escolher o melhor jogador para substituí-lo e para deixar o time forte para a gente conseguir nosso objetivo na sexta-feira. Dor de cabeça, hein, família vascaína? E a pergunta que fica é a seguinte: a vida sem Nenê? Como muito bem o Fernando Diniz disse aí na coletiva, né, no empate contra o Náutico, Nenê vem sendo o protagonista do Vasco. E os números mostram isso, torcida vascaína. Tá aqui uma matéria no Globoesporte.com falando o seguinte, e eles colocam: a vida sem Nenê, com participação em 10 dos 11 gols do Vasco com o Diniz, meia não enfrenta o CSA. É isso mesmo. O Nenê participou de 10 dos 11 gols na era Diniz. O único gol que o Nenê não teve participação foi no primeiro gol contra o Goiás. No resto, o Nenê tá ali para dar assistência, participar da jogada ou fazer o gol. Então, família vascaína, é um prejuízo enorme o Vasco sem o Nenê na sexta-feira contra o CSA, um resultado que tem que ser vitória. Acima de tudo, vitória. Não pode pensar em outro resultado. E a gente está aqui como humilde torcedor, conto com a ajuda de vocês para de alguma maneira aí dar um pitaco aí, né, no que o Diniz vai fazer em relação à mudança que ele vai ter que ter aí com a ausência do Nenê. E eu vou aqui, o Globo Esporte colocou algumas sugestões do que o Diniz pode fazer. E eu escolhi algumas, você pode acompanhar a matéria lá no Globo Esporte. Eu escolhi somente uma porque é que me agrada, com 2 volantes, mas faria uma substituição. Tá aí, eu vou colocar na tela. E tá o seguinte, ó: Vanderlei, Ricardo Graça, Leandro Castan, Zeca e Riquelme no sistema defensivo. No meio-campo, André e Bruno Gomes. O Globo Esporte botou aí a possibilidade do Marquinhos Gabriel, né, fazer a função do Nenê como meia de criação. E na frente, Morato, Peck e Cano. E aí, família vascaína, eu queria trocar essa ideia com vocês também. Espero a opinião de alguma mudança, algum jogador que vocês tenham a preferência. Mas antes disso, eu vou ler aqui um Twitter do Gilmar Ferreira, né, que falou aí da situação do Vasco, do time, do campeonato em si. Vou trazer aqui outros Twitter dele, mas em relação à escalação, eu vou trazer essa aqui que ele falou no Twitter dele, ó: a disputa pela vaga entre os 4 primeiros não será fácil, sobretudo para o time com precariedade na fase defensiva. Isso é claro, família vascaína, o Vasco vem sofrendo muito, principalmente na questão da bola aérea. Um elenco que não oferece boas opções, e a gente vem vendo isso. O Diniz tem muita dificuldade para mexer, e ele coloca aqui ainda, dando uma catucada no Diniz: o Diniz ainda atenua o problema, reforçando a autoconfiança dos que vêm jogando. Talvez seja o maior desafio da carreira dele. E aí eu volto para a escalação, família vascaína, dizendo o seguinte: vou colocar aí de novo. Acho que o Vasco deveria jogar, na minha opinião, com esse sistema defensivo aí todo, o Lucão, né? Lucão, Ricardo Graça, Leandro Castan, Zeca e Riquelme. A gente não sabe se ele vai voltar aí na escalação do Globo Esporte, tá até o Vanderlei. A gente não sabe o que o Diniz vai fazer, mas vamos ficar com o Lucão, Bruno Gomes e Andrei. E aí vem as minhas mudanças: Marquinhos Gabriel, Peck, e na frente, na minha opinião, deveria jogar Cano e Daniel Amorim. Thiago, por que isso, Thiago? Por que o Daniel Amorim? Acho que o Daniel Amorim ia ser um cara para valorizar o nosso lado esquerdo, né? Com o Riquelme, com o Peck, o Marquinhos Gabriel fazendo um pouco da função, sei que não chega aos pés, mas encostando nesse lado esquerdo
para valorizar. Riquelme Peck fazendo jogadas de linha de fundo, né, perna boa, e aproveitando essa estatura do Daniel Amorim, né, um cara que é muito bom no cabeceio. Além disso, ajudar também na parte defensiva, onde o Vasco vem sofrendo muitos gols. E outra coisa que a gente tem que pontuar aqui, Morato e Léo Jabá não dá. Então acho que o Daniel Amorim deveria ter uma oportunidade nesse time aí, né, valorizando o lado esquerdo, possíveis bolas aéreas que ele possa fazer o gol, em bolas defensivas também, e a gente pode ter ali uma movimentação interessante, já que o Cano tá se movimentando muito, tá ajudando a marcar, a gente prende o Daniel Amorim lá na área e o Cano se movimentando. Essa é a minha opinião aí para substituir o Nenê. Queria saber a participação de vocês aí. Deixa aí, vamos dar esse pitaco aí pro Fernando Diniz, família vascaína. E agora vamos repercutir aqui outra matéria aqui do GE, né, que me deixou bastante preocupado, família vascaína. A gente tem que acreditar realmente, mas a gente sabe que o que o Vasco tem que fazer nessa competição é história, é um milagre que o Vasco vai fazer. E o GE fez esse levantamento aí de 2006 a 2020. Vamos lá para a matéria, família vascaína. Tá o seguinte aqui, ó. Para subir, Vasco e Guarani precisam repetir arrancada rara. E aí eles colocam aqui várias situações de 2006 a 2020. Então eu destaquei alguns times aqui. É o seguinte, ó, o América de Natal em 2006 conseguiu aí com 49 pontos nessa rodada, na 31ª rodada, tinha 49 pontos e conseguiu o acesso. Em 2011, o Sport tinha 48 pontos e também conseguiu o acesso. O Bahia, em 2016, tinha 49 pontos e conseguiu o acesso. 2019, o Curitiba também tinha 49 pontos, também conseguiu o acesso. E o Juventude, com 49 pontos, em 2020, também conseguiu o acesso. Mas, Thiago, pelo que você falou aí, todos esses times tinham ali 1 a 2 pontos a mais que o Vasco. E aí que eu te falo, torcedor vascaíno, do milagre que o Vasco vai precisar fazer, que é o seguinte: o único time nesse levantamento do GE que nessa rodada, na 31ª rodada, que tinha menos pontos que o Vasco e conseguiu acesso, foi o Figueirense em 2013. O Figueirense nessa mesma rodada tinha 46 pontos, 1 ponto a menos que o Vasco da Gama. Então, realmente, o que o Vasco vai precisar fazer nesse campeonato é um milagre. O Vasco, a gente está fazendo a conta aí, né? De em 7 jogos ganhar 5 e empatar 1, podendo chegar aos 63 pontos. Eu acho que o Vasco, se conseguisse esse resultado, com certeza subiria, conseguiria o acesso, mas a gente tem que entender que é um milagre, e esse milagre tem que começar na sexta-feira, às 9h30, sem o Nenê. O Vasco precisa ganhar a todo custo. Em São Januário, a gente precisa ter os 3 pontos. E para isso também aí foi liberada uma carga maior de ingressos, se eu não me engano, aí 9.500, com ingressos aí a partir de R$12. Então é fundamental ter a torcida em São Januário para que a gente possa ter o máximo de apoio possível e conseguir esse resultado. O milagre tem que começar aí a partir de sexta-feira e os 3 pontos não podem ser outra opção. O Vasco tem que ganhar, ganhar e ganhar para começar esse milagre. Agora eu vou trazer aqui, família vascaína, o Gilmar Ferreira. Ele coloca algumas situações aí positivas em relação a isso, em acreditar no acesso. Ele coloca aqui um dado animador, né? Vou botar aí na tela para vocês. Ele bota aí, ó. Há um dado animador. Dos 6 primeiros da Série B, só o Avaí fez mais pontos que o Vasco nas últimas 8 rodadas sob o comando de Diniz. Então tá aí na tela, família vascaína. Você vê que o Vasco fez mais pontos que o Curitiba, fez um a mais que o Botafogo, né? Fez mais que o Goiás, fez mais que o CRB e fica atrás aí somente do Avaí. É um dado animador e que faz a gente também acreditar. E ele também faz um elogio aí ao Diniz, ó. Mesmo desperdiçando pontos tolos, o Vasco de Fernando Diniz melhorou em 50% o aproveitamento na Série B. O time somou 15 pontos nos últimos 8 jogos, 5 a mais do que obtivera nos 8 anteriores. Subiu de 1,2 para 1,9 pontos por rodada e pulou do 10º para o 6º lugar, família vascaína, né? E a gente pode colocar aqui essa melhora
claro que nas mãos do Diniz. Diniz melhorou o time, trouxe um Vasco realmente que a gente não via no ano inteiro, mas a gente também pode colocar aí nos pés do Nenê. O Nenê é diferenciado e mostra também o que ele disse aqui, que o Vasco vem carregando para essas últimas rodadas uma herança maldita que foi construída pelo um péssimo campeonato que o Vasco fez, tanto com Cabo, com Lisca e com jogadores realmente que não tinham condições de vestir a camisa do Vasco, os famosos refugos. O Vasco só foi dar esse salto, essa melhora, né, com o Nenê. Qualidade, faltou qualidade para o Vasco. Claro que a gente tem que acreditar num milagre, como eu disse muito bem aqui, o último time, o único time que nessa posição, na 30ª, ó, tem gasco, 31ª rodada, conseguiu aí, com menos pontos que o Vasco subir, foi um time, foi o Figueirense em 2013. Então o Vasco vai realmente precisar de um milagre, porque o que construiu durante o campeonato, a herança maldita, deixou aí para as últimas rodadas, é um milagre que vai precisar ser feito aí para o time, para o nosso amor, para o time de São Januário, e que comece sexta-feira, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.